Spellfire ela surge num tempo, né, 2013, 10 anos depois do primeiro boom do rock, assim, em Limoeiro, né, que foi muito importante. E parece que Limoeiro vive muito desse de 10 em 10 anos, né, 2023 agora a gente está vivendo um outro momento, inclusive algumas bandas já sendo pagas, não muito, mas já sendo pagas nesse processo. Então a Spellfire ela surge junto com a Jogada na Sarjeta, junto com o ressurgimento, né, o renascimento da Sala 28, e foi um ano muito bom. E a Spellfire ela vem numa pegada muito hard rock, né? Ela vem com hard rock muito na veia, né? As músicas são muito, lembra muito Guns, lembra muito aquela galera de Hollywood, Los Angeles, né? E aí você vai ter uma formação espetacular, né? Com Rômulo, com Márcio, um vocalista com driver do caralho, né? Então assim, foi muito importante a Spellfire nesse momento, porque ela acabou de certa forma dando um gás para outras bandas, porque ela foi atrás de fazer música própria, ela foi atrás de gravar o seu próprio material. Então acho que a Spellfire ela tem uma importância e sempre vai ter uma importância muito grande nesse cenário. Tanto é que é uma das bandas mais lembradas até hoje, né? Se você pegar assim, qual a banda que você lembra de Limoeiro do Norte? Spellfire, né? Spellfire nasceu em 2013, exatamente 10 anos depois da efervescência do rock aqui em Limoeiro do Norte, que aconteceu em 2003, com o surgimento do Porão do Rock, que era uma espécie de lugar sagrado para as bandas de rock da região, principalmente de Limoeiro do Norte. Fundada, né, primeiramente por Márcio, que foi o baixista da Sala 28 por mais de 10 anos. Então ele me convocou, também o Rômulo, outra figura também que faz parte da história da Sala 28. E a gente se reuniu, faltava uma peça-chave que era um vocalista, que a gente encontrou na UAN. Ele era estudante aqui no IFCE, no Instituto Federal de Limoeiro do Norte, e essa união deu muito certo. A gente tinha uma sintonia muito grande, e rock and roll puro e autêntico, sem rótulos. Olá, eu sou o Márcio Valderlan, sou o guitarrista da Spellfire, e a gente veio aqui hoje contar um pouco da história dessa banda, né? Uma banda que fez a gente bem feliz durante algum tempo. E aí a gente contar um pouco de como surgiu a banda, né? Qual foi a ideia inicial. Eu toquei muitos anos na Sala 28, né? Uma banda muito conceituada aqui na região, e eu tocava baixo na Sala 28, fui baixista da Sala 28 por alguns anos. E aí eu comecei a ter uma experiência com guitarra que eu já tinha desde do meu primeiro trabalho como músico, né, quando eu era adolescente. E aí eu voltei a praticar guitarra e tive a ideia de montar uma banda, né, empolgado com aquela experiência. E aí optei por dois amigos meus de longas datas, né, o George Emanuel, baterista, que já tinha tocado comigo em outras bandas e a gente já tinha um entrosamento bem legal. E outro grande amigo nosso que era o Rômulo. O Rômulo, que também já tinha experiência como baixista em outras bandas da cidade e tocava numa vibe muito parecida com a gente, né? A gente se sentia à vontade de ouvir no som dele. Toco contrabaixo há algum tempo e em 2013 tive a honra de tocar com a Spellfire. Foi um projeto entre amigos que reuniu uma pessoa de fora na UAN, que na época era meu colega de classe no curso de saneamento no IF. E foi uma banda muito importante pela época em que Limoeiro se encontrava musicalmente. Existia um cenário um pouco fraco e nós aproveitamos a crista da onda do movimento rock and roll aqui do Vale do Jaguaribe. Eu conheci o pessoal através do Rômulo, né? Eu sou de Icó, acabei indo morar em Limoeiro para fazer faculdade no Instituto Federal. E eu e o Rômulo, nós fomos colegas de sala. Lá, a gente sempre ia para os rocks, lá em Limoeiro sempre teve um movimento de rock bem forte, né? Um movimento cultural bem destacado. E a gente sempre se encontrava para os rocks, para os eventos e tudo mais. Então eu sempre ficava, vamos tocar, né? Justo que o Icó não tinha um movimento cultural tão forte. Acabava, quando chegava lá, via aquilo, eu pirei. E eu falei, né, de alguma forma eu queria participar. E eu ficava, e aí galera, vamos montar uma banda. E o Rômulo falou, calma, que acho que tem uma banda aí surgindo e você vai ser perfeito para ela. E
passou o tempo e eu sempre cobrando o Rômulo e tudo mais, até que um dia ele falou: ei, lembra aquela banda lá? Pois é, vamos lá, vamos ensaiar hoje. E quando eu fui, né, os ensaios aconteciam no sítio Parapuã. E foi incrível, conheci os meninos logo de cara, nossa energia bateu muito. A gente curtia as mesmas coisas, a gente tinha as mesmas influências. Então foi muito fácil fazer música com eles, né? Somos a Spellfire, eu sou o Márcio, toco guitarra. Rômulo, eterno baixista. Nauan, vocal. E eu sou o George Emanuel, batera. Nós tínhamos muita liberdade. Cada um trazia a sua ideia. Quando nós montava, a música já estava praticamente pronta. Tiveram umas 2 canções que nós compomos que ela já estava pronta. Quando a gente terminou, que escutamos a primeira vez, disse: é isso aí, não tem mais o que mexer não. Porque tudo fluía muito naturalmente, pela bagagem que a gente tinha da época. E a gente se reunia às vezes lá em casa para ensaiar, e nesse ensaio surgia um riff, uma base de uma música, e já pronto, já ia incrementando, e no próximo ensaio já tinha a música pronta. Sempre foi um processo muito fácil, as ideias combinavam mais ou menos com... A gente sempre se encontrava, e isso fazia com que as nossas ideias, a nossa conexão fluísse, né, no mesmo sentido, né, na mesma vibração, e fazia com que acontecessem com muita fluidez, né. A gente sempre se encontrava ou na casa do Márcio, ou na casa do George, ou na praça, ou na casa do Rômulo. Geralmente os encontros aconteciam na casa do Rômulo. E eram nesses encontros onde a gente sempre compunha. A Spell sempre, né, apesar de no começo a gente ter feito, né, aberto nosso espaço com alguns repertórios que a gente tinha de covers, de músicas que a gente se identificava na época, a gente sempre teve em mente a ideia de estar compondo músicas autorais. E aí a gente começou a dar nossos primeiros passos nas nossas composições, eu acho que mais voltado ao hard rock clássico, né? Algumas músicas com bastante distorção. E aí foi a nossa primeira influência, né? O nosso primeiro passo nas músicas covers. E as primeiras músicas que a gente compôs foi nesse processo mais de um som mais pesado um pouco, né? E aí conforme a gente foi se encaixando, se entrosando, né? E fomos se descobrindo mais assim, setentista clássico, né? Digamos assim, gente. E era muito fluido, muito fluido. Geralmente, com muita facilidade, surgia-se um riff e a gente trabalhava em cima daquele riff e logo começava a produzir. E era muito fácil fazer música. Rótulos. A gente se reunia e começava a criar, e dessa forma a gente criou, né? Nasceu a Spellfire com rock autoral made in Ceará. Never been alone.
a gente, assim que compôs, né, assim que a gente fez compôs duas músicas, a gente já começou a colocá-las nos nossos repertórios, né? A galera sempre ficava mais naquela de, pô, essa música nova, não conheço e tal, mas a gente colocava mesmo assim, fazia a galera vibrar, gostar junto com a nossa música, porque pra nós, né, foi isso que era importante, ver a galera lá curtindo um som que é de fato nosso, sabe? Outra coisa também foi que nós tivemos muita sorte de ter um ambiente muito favorável ao hard rock e tudo que aconteceu na época, que foi o Parapuã, um sítio de um amigo nosso, que muitos festivais, ensaios, reuniões aconteceram lá. E foi praticamente o berço da Spellfire. Lá foi onde nós tivemos espaço e estrutura para conseguir ensaiar e botar para frente o projeto. Assim como muitas bandas na época também, como Jogados na Sarjeta. Aí a gente aproveitou o hiato que a Sala 28 teve na época e nos juntamos para dar ideia ao que nós queríamos, compor e tocar, né, na época. Essa volta, né, de 2013 das bandas, é importante sempre ressaltar que o Parapuã foi o nosso QG, né? Era o QG onde a Jogados ensaiava, onde a Spellfire ensaiava, depois a Sala 28 começou a reensaiar de novo lá. Então o Parapuã era o ponto de encontro dos roqueiros, era onde a gente ensaiava, onde a gente fazia as festas, né? Onde a gente dormia, onde a gente acordava. Então assim, o Parapuã ele foi um espaço central nesse retorno, né? E nessa explosão que foi a Spellfire, junto com a Jogados, né? Começou a ter festival em todo canto, né? Os festivais começaram a voltar, nós organizávamos festas no Parapuã. Então o Parapuã ele tem assim, um aspecto central. Sem o Parapuã, eu digo que talvez fosse um pouco mais difícil a Spellfire ter explodido, a Jogados ter explodido e ter o próprio retorno da Sala 28 nesse momento, né? Então sempre recordar que em 2013 o Parapuã foi central nesse processo. Como o Porão do Rock era em 2003, como né? O Porão foi em 2003, né? Então, exatamente, como o Porão foi importante em 2003, o Parapuã foi importantíssimo em 2013. Né? E hoje eu estou aqui, né, 10 anos depois, Spellfire, e hoje olhando para trás, olhando para Limoeiro, para Spell, para esse movimento, eu vejo como isso foi importante para minha vida. Fazer um resgate de um som, né, meio californiano, ao mesmo tempo com a pegada nordestina, ao mesmo tempo com um material próprio, que é uma coisa que as bandas precisam sempre mais valorizar, né? Fazer música própria, ter uma postura própria, ir atrás de gravar, ir atrás de se apresentar em outros cantos, né? Eu acho que é isso, a Spellfire precisa inclusive voltar em qualquer momento desse. On the road.